Isso aqui. Bom, boa noite, pessoal. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos a satisfação de ter um convidado brasileiro que faz muito sucesso no Canadá e é muito reconhecido mundialmente. O Dr. Clément Amani, ele é graduado em medicina pela Universidade de São Paulo. Ele também fez a residência de neurocirurgia na Universidade de São Paulo. Depois teve um fellowship em neurocirurgia funcional na Universidade de Toronto, no Canadá. E atualmente ele é cientista no Hurwitz Brain Science Research Program, no Sunnybrook Research Institute. Ele é neurocirurgião no Sunnybrook Health Science Center. Ele é professor, full professor do Departamento de Cirurgia da Universidade de Toronto, no Canadá. E o Dr. Clément Amani, ele tem inúmeras publicações que são referências internacionais, sendo muito reconhecido em todos os lugares. Então, é um grande prazer tê-lo conosco hoje à noite. E é um amigo de todos nós. E ele vai nos falar sobre estimulação cerebral profunda para o tratamento da dor crônica. Por favor, Dr. Clément. Compartilha. Dá para ver os slides, né? Sim. Bom, primeiro queria agradecer o convite do Daniel, Murilo, a academia inteira. Eu vi o calibre das pessoas que estão dando aula nesse módulo de funcional e dor. É uma honra poder falar, né, durante esse módulo, poder apresentar o que a gente tem feito em estimulação cerebral para dor. Eu fiz alguns estudos com estimulação cerebral profunda em dor. Acabamos de concluir um estudo, foi nas hospitais clínicas esse estudo agora, com estimulação de córtex motor. Eu vou apresentar 1 ou 2 dados daquele estudo com predição de resposta, mas é sempre um prazer dar aula e poder contribuir um pouco. Deixa eu ver se eu passo aqui. Não tem nenhum conflito relacionado a esse tópico, nenhum conflito de interesse. Esse é um estudo que nós publicamos recentemente, é uma revisão que saiu há pouco, ela foi publicada no Lancet, e o que ela dá aqui é a quantidade de alvos para neuromodulação que existe hoje para o tratamento de dor crônica. E isso vai desde modalidades invasivas a modalidades não invasivas. Você pode ter o TENS, né, estimulação transcutânea, você pode ter estimulação de nervos periféricos seguindo em direção ao sistema nervoso central, estimulação de cordão espinhal, estimulação medular, estimulação de raiz dorsal, e subindo mais ainda, estimulação de dentro do cérebro, estruturas profundas no cérebro, que chamaria estimulação cerebral profunda, a estimulação do córtex motor, onde o eletrodo é colocado na superfície do córtex, ou é epidural ou subdural, depende do centro que utiliza esse tipo de técnica. E você tem as modalidades não invasivas, que é o TMS, né, estimulação transcraniana, magnética, e você tem a estimulação direta, né, craniana com corrente elétrica, que é o TDCS. Então, é um pool de modalidades neuromodulatórias para o tratamento de dor. A estimulação cerebral profunda tem duas condições tratáveis que são as mais indicadas hoje, de maneira geral, principalmente na América do Norte, que seria a dor do complexo regional e a dor neuropática refratária a tratamento clínico e a tratamento fisioterápico, né? O conceito de dor refratária varia de serviço para serviço, mas hoje em dia, como nós entendemos o DBS, essas são as duas maiores indicações, do síndrome de complexo regional e a dor neuropática refratária. Então, assim, a estimulação cerebral profunda, deixa eu ver se eu entendo, peraí. Só vou ver se eu me entendo com essa barra aqui, tá? A estimulação cerebral profunda para dor, ela foi uma das primeiras indicações do que hoje se chama de DBS.
ela nasceu mais ou menos em 1950, nos meados dos anos 50, e no início, na década de 60, 70, principalmente 70 e início dos anos 80, ela era muito popular. Se operou muitos pacientes com dor crônica, e tem uma estimativa no estudo do Robert Coffey, em 2001, de que cerca de 1.200 pacientes tenham sido operados naquela época, né, nessas duas ou três décadas, né, 60, 70, 80. Os alvos comuns naquela época eram o tálamo, na porção sensorial, no núcleo que na nomenclatura de Hassler se convenciona chamar de ventral caudal, e outro alvo comum era a substância cinzenta periaquedutal ou periventricular. Na verdade, você tem uma extensão da substância de dentro do ventrículo para dentro do aqueduto, então essa substância periventricular, periaquedutal, é onde você estimula. Existe uma ligação muito importante desses núcleos com o sistema de opioides endógenos. Então, um dos mecanismos propostos para a estimulação do PVG-PAG é a possibilidade de você elevar a transmissão de opioides e causar analgesia através dessa transmissão aumentada. A estimulação talâmica se convencionou, isso eram dados mais antigos, mostrar que ela era bastante ou mais efetiva para dor neuropática, enquanto o PAG e PVG seriam mais efetivos para dor nociceptiva. Hoje em dia, é muito raro nós indicarmos um paciente com dor nociceptiva para estimulação cerebral profunda. Isso aqui pode ser tratado com opioides, pode ser tratado com outras terapias, e nós não indicamos mais estimulação cerebral profunda ou estimulação de córtex motor para dor puramente nociceptiva. Esse é um estudo que foi feito em 2006. Na verdade, eu me interessei pelos pacientes que estavam sendo operados em Toronto, eu estava no fellowship ainda com o Dr. Lozano, porque eu tinha visto a série enorme do Dr. Tasker, Oswaldo está aí, deve ter acompanhado muitos pacientes do Dr. Tasker, e infelizmente, muito das informações desses doentes que foram operados se perdeu. E eu acabei levantando os doentes que eu consegui avaliar os dados de uma maneira mais completa, eu consegui chamar os doentes para avaliá-los na clínica. E o que nós a maneira que se indicava a cirurgia em Toronto é uma maneira que muitos centros indicam hoje. Então, eu vou tomar isso como base para mostrar como é feita a cirurgia, quais as indicações cirúrgicas de hoje. Então, assim, quem são os candidatos para a cirurgia de estimulação cerebral profunda? Normalmente, os pacientes têm dor neuropática crônica, varia o tempo de cronicidade. Naquele estudo, nós selecionamos pacientes com mais de 1 ano de dor, mas tem alguns centros que insistem mais no tratamento clínico, tratamento fisioterápico, e eles recrutam pacientes depois de 2, 3, 4 anos, e eles oferecem a cirurgia. A nosso ver, em Toronto, depois de 1 ano, você já poderia virar candidato ao procedimento. Refratariedade a tratamento médico, isso é questionável. Assim, hoje, retrospectivamente pensando, eu acho questionável, assim, 1 ano você esgotou a possibilidade terapêutica. O que acontecia é que, na maioria das vezes, o doente, quando vinha para nós, já vinha com uma série de medicamentos que ele tinha tentado, ela tinha tentado, e aí vira e mexe dava mais que 1 ano. Esse 1 ano é muito conservador, é muito liberal, vou dizer assim, esse limite temporal. Eu diria que a maioria dos doentes tinham mais de 1 ano de tratamento. E os pacientes tinham uma dor que era uma dor relativamente severa. Nós admitíamos pacientes com mínimo VAS de 6 em 10. A escala visual analógica pode ser referida como escala numérica, mas é o mínimo de 6 em 10. Na realidade, a maioria dos doentes tinha 8, 9 ou 10 de dor na linha de base. Isso era uma coisa que nós tentávamos colocar como critério, né? Não tem overlay psicológico ou psicossocial ou ganho secundário. Quem trata dor crônica sabe que isso aqui é extremamente difícil. Todo doente com dor crônica por 5, 6 anos, que tentou todos os tratamentos possíveis ou sugeridos pelos médicos e não tem um componente psicológico, você não vai achar doente sem nenhum componente psicológico ou depressão, componente psiquiátrico. É muito difícil. Mas desde que não seja o principal componente, que você não veja um ganho secundário grande, isso aqui é um problema. O ganho secundário é um problema enorme. Isso dá para evitar. O componente psicológico associado, às vezes não, mas o ganho secundário, às vezes, consegue evitar.
Então, assim, seria adequado ter uma psicóloga no grupo, um psicólogo, para que possa ser descartado esse ganho. Então, assim, o procedimento geral, para aqueles que estão acostumados, é o procedimento que se usa para qualquer cirurgia de estimulação cerebral profunda. Em Toronto, nós usamos o frame base, nós colocamos o frame. Tem alguns centros que fazem frameless, mas é raro. A maioria dos centros usa o estereotáxico, o estereotáxico, faz um exame de neuroimagem, você avalia o alvo, a cirurgia é feita com anestesia local, sedação, depois você acorda o doente. Nós, em Toronto, fizemos um microregistro, que eu vou mostrar a seguir. Uma vez mapeado o alvo, você coloca o eletrodo no alvo, e em Toronto, naquela época, isso varia de centro para centro. O que nós fazíamos era deixar o doente com o eletrodo externalizado para testá-lo ou testá-la no pós-operatório para ver se o paciente respondia à estimulação e ele não apresentava dor, apresentava algum grau de analgesia. Caso isso fosse visto e o doente apresentasse analgesia, nós implantávamos a bateria, o gerador de pulso, ligado a o eletrodo por um fio de extensão. Esses são os dois alvos, e aqui isso foi uma figura de um livro de estereotaxia e neurocirurgia funcional. Eu acho ela interessante porque ela plota os dois alvos mais comuns no Atlas de Schautelbrand e Warren. E aqui dá para ver claramente esse eletrodo, essa bola mais escura aqui, estaria no que chama de VC. Essa aqui é a parte sensorial do tálamo, onde você recebe a inervação do lemnisco medial. Para quem gosta de uma anatomia mais funcional e anatomia mais clássica de livro, seria ventral posterolateral, se for uma dor facial, ventral posteromedial. E aqui você tem um eletrodo, dá para ver que é na substância cinzenta periventricular. Aqui estaria o ventrículo, o terceiro ventrículo, aqui é a região do tálamo ainda, você tem um eletrodo no PVG. Se você colocar esse eletrodo, implantando um eletrodo um pouquinho mais profundo, indo em direção ao mesencéfalo, o eletrodo vai acabar estimulando a substância cinzenta periaquedutal. Então, esses são os dois alvos mais comumente utilizados. Muitos centros implantam os dois eletrodos ao mesmo tempo, contralateral à dor do paciente. Essa é uma ressonância pós-operatória mostrando dois eletrodos, que é o artefato do eletrodo de estimulação, e consegue-se ver que um dos eletrodos está nessa região do tálamo sensorial, o outro eletrodo está aqui na região da substância cinzenta periventricular. São algumas coordenadas, para quem tiver algum interesse. O ventral caudal, como nós podemos ver aqui nessa ressonância, ele não consegue, não conseguimos visualizar bem o núcleo ventral caudal. Então, o alvo é feito de maneira indireta, através de coordenadas relativas ao ponto médio comissural, né, a comissura anterior posterior, no nível do ponto médio comissural. Nós vamos um pouquinho à frente à comissura posterior, e eu vou dar as coordenadas a seguir, dependendo da lateralidade, vai depender da região de dor. E a substância cinzenta periventricular, ao contrário, você consegue, por um alvo direto, visualizar, já que ela é muito próxima ao ventrículo. Então, assim, o VC, como eu falei, 2 a 3 milímetros anterior à comissura posterior. A coordenada dorso-ventral, ela é ao nível do plano ACPC, do ponto médio comissural, como nós vimos agora no slide anterior. E a lateralidade vai depender da região de dor. Lembrar sempre da somatotopia do tálamo. A representação facial, ela é medial à representação da extremidade superior, que é medial à representação da extremidade inferior. Então, 12 a 13 milímetros para dor facial, 14 a 15 milímetros para dor de extremidade superior, 16 a 17 para dor de extremidade inferior. Esse é o alvo mais comumente utilizado, eu acho, na literatura, para o ventral caudal ou para o tálamo sensorial para tratamento de dor. PAG-PVG, como eu mostrei, você consegue uma visualização direta na ressonância magnética. Coordenadas indiretas seriam 2 a 5 milímetros anterior à comissura posterior, muito próximo à borda medial do terceiro ventrículo, como pode ser visualizado no slide anterior, e no nível do plano ACPC. No passado, alguns grupos implantavam eletrodos mais profundos e estimulavam essa região da substância periaquedutal.
O que acontece é que alguns pacientes desenvolvem quadros de ansiedade quando você estimula essa região. Eu cheguei a ver uma ou duas vezes, principalmente no centro cirúrgico, pacientes desenvolverem síndrome de não é síndrome, mas desenvolverem quase de pânico mesmo, com estimulação elétrica e revertida com o desligamento do sistema. Com o alvo talâmico, não tão mesencefálico, mas um eletrodo mais alto no tálamo, esse problema não é tão prevalente. Então, procura-se hoje implantar eletrodos mais altos a nível de tálamo e não a nível de mesencéfalo. Alguns grupos, como em Toronto, não a maioria, eu diria que a minoria dos grupos, utiliza o que se chama de microregistro, ou Microelectrode Recordings and Stimulation. Esse aqui é um eletrodo típico de microregistro. A característica é que a ponta tem menos de 100 micrômetros, né? Então, lembrar que uma célula, em média, tem 10 micrômetros, então esse eletrodo é 10 vezes maior que uma célula. Ele acaba pegando potencial de campo. Então, você descendo esse eletrodo no tecido, vai conseguir registrar a atividade de múltiplas células em volta do eletrodo e o potencial de campo. Existe a possibilidade de um registro bastante específico, mas ele é específico, mas ele não é tão específico. Você registra que você está dentro do tálamo, mas é difícil caracterizar a atividade de um núcleo específico baseado no microregistro. O que acontece é que nós temos duas ferramentas importantes no microregistro, um chama-se campo receptivo e outro chama-se campo projetado. O que acontece é que, à medida que você desce o eletrodo de microregistro, à medida que nós descemos o eletrodo de microregistro no tálamo, nós vamos registrando células que vão disparando, e o que pode se fazer é a manipulação sensorial de áreas específicas. Então, por exemplo, pode-se pegar a mão do paciente e realização de estimulação tátil. E o eletrodo, por vezes, ele registra aumento de atividade das células à estimulação tátil. Então, considera-se que o campo receptivo do dedo, por exemplo, estaria naquela região. Nesse paciente aqui, por exemplo, com 1 milímetro abaixo do alvo, notou-se que ele tinha um campo receptivo na região da nuca. 2,5 milímetros abaixo do alvo, notou-se que o campo receptivo era um pouco maior na região do ombro. Existe um campo projetado também, no qual você pode, com uma estimulação pequena, que a corrente com esse eletrodo pequenininho aqui, ela é muito menor do que aquela administrada com eletrodos de macroestimulação. São os eletrodos de DBS propriamente ditos. Então, consegue-se um grau muito maior de especificidade. Então, por exemplo, esse eletrodo no alvo, na região do alvo, à medida que executou-se a estimulação com um campo pequeno, 40 microamperes, né, só para você ter como uma base um eletrodo normal de DBS, geraria 4 miliamperes. Então, seria 100 vezes menor, você conseguiria fazer com que o paciente sentisse um formigamento, uma parestesia na região da mão. Isso é um campo projetado. Isso consegue um grau de finesse muito grande para você colocar o seu eletrodo no alvo, na região específica onde é desejado. Aqui só mostrando que também é possível realizar na região do membro inferior. Uma vez feito e mapeado o alvo, prossegue-se com a macroestimulação. Nesse caso, sim, o eletrodo DBS implantado no alvo pode-se realizar a estimulação unipolar, na qual é sempre catódica, com DBS a estimulação é catódica, por definição, não tem indicação anódica, eu acho. Não que eu me lembre, pelo menos agora. Mas estimulação catódica com o contato positivo fora do eletrodo, ou uma estimulação bipolar, né, com o catodo e anodo dentro do eletrodo, e você consegue a modificação do campo. E à medida que o eletrodo é colocado no alvo, o que nós fazemos no centro cirúrgico e depois? São algumas perguntas que eu acho importantes. No centro cirúrgico, principalmente a cobertura. É como estimulação medular. Na verdade, hoje não é tão como estimulação medular, mas é muito importante que se pergunte para o doente aonde ele está sentindo a parestesia relacionada à estimulação. Estimulação com 20 a 100 Hz normalmente gera parestesia e tem que se conseguir a cobertura da região da dor. Não adianta o paciente ter uma dor no membro inferior, você colocar um eletrodo com a cobertura no membro superior.
vai ter uma discrepância ali, não vamos conseguir atingir a região de dor, mesmo aumentando muito a corrente. O que vai acontecer é que o paciente vai reclamar uma sensação muito desagradável com o aumento da corrente antes de conseguirmos chegar à região de dor do doente, a cobertura. Então, a cobertura tem que ser muito precisa. Tem que se colocar o eletrodo na região onde o doente sente dor. Depois, o que nós perguntamos, isso já é depois da cirurgia, é a qualidade da sensação e a redução de dor. Em muitos centros, o procedimento acaba aqui. Você coloca seu eletrodo de estimulação profunda no alvo correto, acaba essa cirurgia, fecham-se os planos profundos superficiais, o paciente sai do centro cirúrgico e ele sai com o eletrodo externalizado. É um cabinho que vai ser conectado ao eletrodo do DBS. Através desse cabo, nós podemos ligar o paciente a um estimulador externo e poder programá-lo durante alguns dias ou uma semana. Tem alguns centros que deixam mais tempo. E aí sim, pode-se perguntar ao doente se a cobertura está adequada, o doente está sentindo as parestesias na região do corpo onde existe a dor. Há uma coisa que eu gosto bastante de perguntar, se a qualidade da sensação é apropriada. Alguns doentes não gostam da qualidade da sensação. Isso, na minha opinião, isso é anedótico, não é uma coisa que esteja escrito, mas que eu tenha visto, pacientes com dor talâmica, dor pós-AVC, muitas vezes eles não gostam da qualidade da sensação. Eles reclamam que é uma parestesia que machuca, não é uma parestesia agradável. E quando o paciente reclama assim, é difícil vislumbrar que ele vai usar essa estimulação a longo prazo. Porque é uma sensação que dói, machuca, não é agradável. Tem pacientes que quando nós ligamos o estimulador, a referência é de uma sensação muito boa. Tem alguns doentes que eu costumava falar para os fellows que é a sensação uau, assim, liga-se o estimulador, o paciente fala, uau, essa é a melhor sensação da minha vida, está cobrindo minha área, não desliga isso de forma alguma, isso está cobrindo minha região de dor. Esse paciente vai usar o estimulador para sempre. Se ele tiver uma cobertura boa, ele ou ela, né? Tiver uma cobertura boa, ele e o paciente, vamos colocar assim, tiver uma cobertura boa e a qualidade de sensação for agradável, é um ponto muito positivo. E aí a terceira pergunta seria a redução de dor. Se o paciente tem uma analgesia com a estimulação. Muitas vezes o paciente não consegue sentir a analgesia no leito. Muitas vezes a dor ela é exacerbada ao caminhar, andando, com movimentação, o que quer que seja. Então, durante esses dias do pós-operatório, que o paciente vai fazer o teste, que seria a estimulação de teste, nós vemos a cobertura, a qualidade de sensação e se há uma redução de dor. Isso é o que eu acabei de falar. Então, realizamos isso por 5 a 7 dias. Se o paciente falar que há uma redução de dor maior que 50% da dor dele na linha de base, nós prosseguimos com o implante do gerador de pulso, tiramos o fio externalizado, conectamos o gerador de pulso com o eletrodo através do fio de conexão. Se o paciente falar, essa dor não melhorou, não tive uma estimulação de teste bem sucedida, ou se o paciente falar assim, não gostei da qualidade da sensação, está me machucando, essa parestesia é ruim, nós explantamos, simplesmente tiramos o eletrodo e falamos, olha, DBS não é uma terapia boa. No seu caso, podemos tentar outra coisa, mas não estimulação cerebral profunda. Tem uma coisa, tem um efeito que eu acho que ele é um efeito muito interessante e eu não sei por que ele ocorre, que chama-se efeito de inserção. E eu tenho certeza que ele é verdade porque ele ocorre em tremor, Parkinson, depressão, epilepsia, em distonia, ele ocorre em dor também. E eu tenho um laboratório de experimento aqui, onde eu faço estudos pré-clínicos com roedor, e eu vejo efeito de inserção em roedor. Então, assim, eu tenho plena convicção de que é um fenômeno biológico. E o que nós notamos em Toronto é que quase metade dos pacientes tem uma redução maior que 50% de dor só pela inserção do eletrodo no alvo, principalmente no tálamo. Então, assim, o paciente vem para a cirurgia, fala, olha, minha dor está em 8 a 10. Coloca seu eletrodo no alvo, o paciente sai da cirurgia e fala, minha dor está em 4 ou 5. Doutor, analgesia, eu estou muito melhor, sem você ligar o eletrodo, sem fazer teste nenhum.
Isso chama-se efeito de inserção. Eu estou colocando isso aqui porque eu acho que isso prediz resposta clínica. Isso é a minha opinião. Eu fiz alguns estudos e alguns relatos, e eu gosto muito quando o doente tem efeito de inserção. Tem alguns autores que consideram isso como sendo um efeito placebo. Eu não creio que seja placebo, posso discutir isso depois, mas me agrada muito quando o doente apresenta o efeito de inserção. Quais foram os resultados em geral naquele estudo? Um doente teve um efeito de inserção prolongada, acabou não sendo testado. 62% dos doentes tiveram um teste bem sucedido naqueles 5 a 7 dias que nós testamos o eletrodo. 33% dos doentes não tiveram o teste bem sucedido e foram explantados. Então, nós trabalhamos com esses 62%. De maneira geral, então, em Toronto, o doente vem para a sua clínica, você indica a cirurgia, indicamos a cirurgia, nós podemos dizer ao doente que ele tem 2/3 de chance de ter um efeito bom na estimulação de teste e prosseguir para a fase de implante do gerador, e 1/3 dos doentes acaba não tendo um bom teste e tem o eletrodo explantado. Tem um bias aí, tem um viés que é o seguinte, o doente, quando vem para a cirurgia, ele tem na cabeça, ele ou ela, né? Tem na cabeça que isso é a terapia é o último recurso para o controle de dor. Então, tem muito doente que superestima o efeito da estimulação do teste. Tá gostando da estimulação? Não é aquele uau, sim, realmente isso aqui é muito bom, me agradou muito a sensibilidade que eu estou tendo, a parestesia me agrada. Não, tá bom, mas está reduzindo sua dor? Está reduzindo um pouco, uns 20%. Não é convincente o teste, mas o doente tem medo de dizer que o teste não é negativo porque ele tem na cabeça que essa é a terapia de último recurso. E ele acaba querendo o gerador implantado para testar se a terapia realmente funciona. Vários desses doentes que entram nessa categoria do mais ou menos 10, 20%, acabam não usando o sistema a longo prazo e acabam tendo o sistema explantado depois de 1 ano ou 2 anos. Só vale essa ressalva, porque isso nós vimos algumas vezes. A longo prazo, o que acontece? Nós vimos em Toronto que somente 1/4 dos pacientes estavam usando estimulação a longo prazo. 71%, quase, como eu falei, né, 70% dos pacientes acabou não usando estimulação, e, na minha opinião, esses 70% são aqueles que caem nessa situação. Gostou da estimulação? Mais ou menos, 10% de aumento, ou 25%, 30% de melhora. O paciente, quando não tem uma satisfação boa com o implante e a estimulação de teste, cai, na minha opinião, muitas vezes nessa categoria dos pacientes que vão ser implantados e não vão utilizar a estimulação a longo prazo. Na nossa opinião, no nosso resultado aqui, e é o que eu acredito mesmo, você vai ter 1/4 a 1/3 dos doentes que vai acabar utilizando a estimulação cerebral profunda a longo prazo. E aí pode-se realizar a pergunta, será que DBS funciona mesmo? E, frente a esses números, 25% a 30% de sucesso terapêutico, vale a pena seguir com a terapia ou nós devemos abandoná-la? Essa é uma questão complexa, porque o que acontece, na minha opinião, isso é minha opinião mesmo, eu não acho que vale a pena abandonar essa terapia, ela deveria ser mais estudada. Nós estamos vendo uma regressão no número de estudos, eu acho que deveria ter um aumento. O problema é arrumar financiamento para estudar isso hoje. Por quê? Porque naqueles 30% dos doentes que melhoraram com a estimulação, a melhora deles chega a 60% a 70%. Eram doentes que não respondiam a medicamento nenhum, nem a tratamento fisioterápico fisiátrico. E esses doentes agora estão 60% a 70% melhores em relação à dor. Qualidade de vida melhora muito. Não melhora todo mundo, mas naquele 1/4, 1/3 de pacientes que melhora muito. Então, na minha opinião, o que tem que ser feito agora na literatura ou nos estudos clínicos não é abandonar a terapia, mas sim tentar descobrir quem são esses pacientes, quem são esses 25% a 30% de pacientes que melhoram. Nós precisamos achar preditores de resposta. Isso foi uma coisa, por exemplo, que em Parkinson foi muito bem feita. No começo, operava-se todo o paciente com parkinsonismo, isso muitas décadas atrás, quando se fazia cirurgia de palidotomia. E notou-se que a melhora não era tão grande. Com o tempo, foi se descobrindo que o paciente que melhorava é aquele paciente com síndrome de Parkinson
E mais ainda, o paciente que melhorar com a cirurgia é aquele paciente que tem uma resposta boa à levodopa. Então, foram se descobrindo preditores de resposta, nesse caso, clínico e medicamentoso. Mas os preditores podem ser eletrofisiológicos, de neuroimagem, clínicos, medicamentosos, etc. O que eu acho que está faltando no campo de dor, neuromodulação em dor em geral, não é abandonar porque não funciona, é sim realizar estudos para predição de resposta. Também podemos discutir depois. O que aconteceu com outros centros? Qual é o resultado clínico de outros centros? De novo, esse é aquele capítulo que eu mostrei. Ele acaba fazendo uma revisão bem razoável da literatura mais antiga, e essas são as indicações mais comuns para estimulação cerebral profunda, para dor, né? Dor pós-AVC, membro fantasma, anestesia dolorosa, hoje é uma coisa que se faz menos. Alguns pacientes com dor neuropática pós-lesão medular, CRIPS, né? Síndrome de dor regional complexa, e failed back. Failed back syndrome é uma coisa que não se usa mais, estimulação cerebral profunda para tratar dor pós-laminectomia, né? Tem muito tratamento clínico, tem muito tratamento de cirurgia de coluna mesmo, tem a estimulação medular, ela resolve bem o problema, tem muitos outros tratamentos que dão conta dessa entidade. E nós, na prática, hoje não realizamos mais cirurgia de estimulação cerebral profunda para dor pós-laminectomia. Mas, como nós podemos ver aqui, principalmente nessa última coluna, porcentagem de pacientes usando DBS a longo prazo é uma das melhores indicações para a estimulação cerebral profunda, né? 80% a 90% de melhora. CRIPS também, 80% a 90% de melhora. Depois dessas duas, o grau de melhora com a estimulação já cai bastante, tanto em lesados medulares, anestesia dolorosa, membro fantasma, e síndrome pós-AVC. Então, essas duas eram boas indicações. Hoje, pós-laminectomia não se faz mais. As outras são um pouco piores. Membro fantasma é algo que eu gosto. Dor pós-AVC, a nossa experiência em Toronto foi muito ruim. Nenhum paciente melhorou. Tem um grupo de Oxford que pensa que a cirurgia é boa para esse tipo de paciente e tem resultados ótimos com estimulação, principalmente do PAG e PVG. Essa é uma revisão sistemática muito boa, eu recomendo, é do Leonardo Frison, quando estava no Cleveland Clinic com o André, e é uma revisão que é interessante porque eles tomam a literatura mais recente, em contraste àquele meu capítulo, que era uma literatura um pouquinho mais antiga. A inclusão e exclusão nessa revisão sistemática 3 meses de follow-up no mínimo, mais de 3 pacientes incluídos, maior ou igual, sistemas de eletrodo mais modernos. Esses eletrodos, para quem está na audiência, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, 3389, 3387, que se implanta para Parkinson, sistemas da Boston, St. Jude, isso já é bem mais moderno. Excluiu-se pacientes que tinham sistemas de DBS implantados para outras doenças, e alguns estudos, eu vou pincelar muito por cima, sobre cefalogia autonômica, cluster. Eu não vou falar muito disso, só mencionar que existe. Em geral, foram 22 estudos que os autores avaliaram. Dá para ver um bias, um viés enorme aqui dessa distribuição por países. Esse aqui é meu estudo, esse aqui do Canadá é o meu. E teve um estudo americano, que é o estudo do André, ele fez um estudo que eu vou mostrar a seguir. Teve um estudo japonês, 2 estudos portugueses no mesmo grupo, que também é um viés, mas eles só relataram um. A Alemanha. E olha a quantidade de estudos na Inglaterra. São 14, 13 do mesmo grupo. E é o grupo de Oxford do professor Aziz. Tem problema nisso? Não, nenhum. Significa que o professor Aziz está fazendo um ótimo trabalho com estimulação cerebral em dor. Mas, quando você vai incluir, vai fazer um pool de dados clínicos, você tem que ter uma parcimônia com a inclusão de pacientes do mesmo grupo para você ver se não duplica resultado. Eles tinham uma facilidade grande em trabalhar com estimulação cerebral em dor. O sistema de saúde inglês, ele cobria essa indicação como se fosse uma indicação aprovada, e eles fizeram muitos estudos assim, com o sistema de saúde cobrindo a estimulação cerebral e eles implantando os sistemas sem custo, basicamente, como se fosse uma indicação clínica. O NHS agora passou a não cobrir mais os sistemas, eles não aprovam a estimulação cerebral para dor, acharam que não tem dado e evidência científica suficiente, então o número de estudos de Oxford tem caído.
Além desses, tem dois estudos multicêntricos que eu vou mostrar, eu acho que são muito elegantes. Não são cegos, porque os doentes sentem a parestesia, mas foram feitos em múltiplos centros, eu vou acabar mostrando. Eles foram patrocinados pela Medtronic. Em geral, o Leonardo revisa 228 pacientes, e as conclusões são que aquele trial de estimulação que eu mostrei, onde você implanta o eletrodo, liga para ver se o doente vai responder, e aí, a partir dessa resposta ou não, implanta-se ou não o gerador de pulso, notou-se que quase um quarto dos doentes, em média, acabava falhando esse teste e tinha os eletrodos implantados. 3/4 aproximadamente dos doentes acabavam recebendo o gerador marca-passo. Os eletrodos mais comuns da literatura eram os modelos que se tinha na Medtronic. 77% dos pacientes receberam os implantes no tálamo sensorial, no PAG-PVG. Outros estudos implantaram na cápsula interna, mas na região posterior, não no ALIC, no tálamo, no centro mediano parafascicular, no giro do cíngulo, ou no braço anterior da cápsula interna e no estriado ventral. O grosso da literatura cai naquele estudo que eu mostrei para vocês, que é o que foi feito em Toronto. Aliás, o grosso da literatura acaba concordando em parte com aquilo. Eletrodos em VC, PAG, PVG, com implantes duplos, né? E o teste de estimulação falhar em 1/4 dos doentes. A literatura é confusa no sentido de resultado. Entre 25% a 70% de queda no VAS. É muito variado. Eu acho, na minha opinião, isso ocorre pelas condições tratadas, pela estratégia cirúrgica. Tem alguns grupos que relatam todos os doentes implantados, ou seja, o paciente chegou na clínica, vamos implantar o paciente, todo o paciente é relatado. Tem outros que excluem aqueles que falharam a estimulação teste e só incluem no estudo aqueles que foram implantados com gerador de pulso, então você já tem um viés. Não é 100 doentes vão entrar no meu consultório, 30 vão sair bons. Não, 100 doentes vão entrar no meu consultório, 1/3 não vai ter o gerador de pulso, 2 pacientes tiverem gerador de pulso, 50% vão sair bem. Então, você tem que tomar cuidado com a literatura, ela é muito variada. Essa é uma conclusão ótima daquele estudo, que eu achei ótimo, pelo menos. Tem tanta variedade na literatura, variabilidade, e eles correram os dados para um estaticista, que não foi possível realizar uma meta-análise, que era a ideia inicial do Leonardo e do André. Era fazer uma meta-análise, como eles descrevem no estudo, mas tinha tanta variabilidade que não foi possível realizar esse tipo de análise mais detalhada. Esses são os 2 estudos da Medtronic. Chama-se estudo o Clinical Trial do modelo 3380 ou 3387. Esses são os dados demográficos, uma parte da tabela. Dá para ver que o número de pacientes, principalmente nesse estudo inicial, foi grande, 196 doentes, 334 leads implantados. Esse estudo aqui é bem menor, né? Em vez de ter, já tem 50 doentes, né? 80 leads. E o que eu queria chamar a atenção aqui para esses 2 estudos é a variabilidade dos diagnósticos, é o que eu estava falando. Você tem desde low back pain para ou seja, dor lombar em uma perna, 2 pernas, lesão medular, síndrome pós-AVC, neuralgia pós-herpética, avulsão de plexo braquial, dor visceral, dor de câncer, pós-laminectomia, dor mecânica, disfunção temporomandibular. Assim, é difícil você chegar a uma conclusão de uma terapia ou uma modalidade com tanta variabilidade na distribuição dos diagnósticos que levam à dor. Todo mundo que trata dor sabe que isso aqui é complicado. Tem doenças dessas que respondem muito bem a certos tratamentos, tem doenças que não respondem. Mas, assim, esse era o grau, há algumas décadas, da variabilidade de diagnósticos que levavam à dor, que eram incluídos nos estudos. Então, não é à toa que a variabilidade seja tão grande na literatura. Resultado desses estudos. A Medtronic chegou à conclusão que ela levaria adiante o processo de aprovação do DBS para dor se pelo menos metade dos pacientes tivesse mais 50% de melhora, de alívio com o tratamento, ou se eles estivessem acima de 30% nesse estudo final. Vamos ficar com 50%, que é o que o Robert Coffey descreveu no artigo dele.
O que se viu, principalmente nessas duas últimas linhas aqui, nos 12 meses, 24 meses, é que o número de pacientes no estudo, dá para ver claramente, foi caindo. Os pacientes foram desistindo do estudo. No final, sobraram 30. O número de desistência chegou a quase 70% dos pacientes que saíram do estudo, por falta de eficácia, né? Então, isso é uma coisa bastante problemática. Aqui também, a mesma coisa. Foi 8, 7, 6, 5... muitos pacientes perdidos por eficácia, pela falta de eficácia. E o que pode ser visto de todos os pacientes internalizados, o que aconteceu é que, com 2 anos, nem 20% dos pacientes estavam usando o sistema ou tinha 50% de redução de dor com o sistema. Agora, esse número eu acho interessante porque bate muito com os meus dados. O que pode se dizer? Se o paciente chega no seu consultório e fala, eu tenho esse tipo de dor, você, como cirurgião, fala, vou indicar cirurgia para você, vou colocar um estimulador cerebral profundo. Um dado que você pode falar para o seu doente é, você tem uma chance mais ou menos de 1/4 ou 1/3 de responder. Se você responder, a resposta vai ser boa. E é o que eles viram aqui. Dos pacientes que sobraram no estudo, eles tinham 60% de eficácia, ou seja, uma boa parte deles tinha mais de 50% de redução de dor. A mensagem é, parecido com o que eu falei para o meu estudo, cerca de 1/4 ou 1/3 dos doentes responde ao DBS. Mas quem responde tem 60% de resposta, 50% de resposta. Esse que é o ponto. Então, valeria a pena investir eu acho, pelo menos, em fatores prognósticos, em preditor de resposta. Outros alvos, eu vou pincelar, isso é muito investigacional, né? Esse é um estudo do grupo do André, é um estudo muito bom, muito bem feito, muito elegante, é um estudo duplo cego, randomizado, dor pós-AVC, e a ideia dele, do grupo, na verdade, era implantar os pacientes com eletrodos no braço anterior da cápsula interna, no estriado ventral próximo do núcleo accumbens, e modular um componente mais emocional de dor, né? Ele estaria na matriz dor, mas num componente mais emocional. E o que foi feito foi um estudo de crossover, metade dos pacientes não recebia estimulação, a outra metade recebia estimulação ativa, e cruzavam depois de 3 meses, quem estava recebendo estimulação ativa passou a receber estimulação sham, e vice-versa, e mais 3 meses de avaliação, e depois todos os doentes com os eletrodos ligados. Essa é a avaliação do crossover, DBS off versus on, né? E esse aqui era o critério de eficácia primário deles, né? Que era o índice de disabilidade, ou disability, né? Ficou ruim a tradução. Mas, enfim, não houve diferença alguma entre a estimulação ligada e desligada. Eu acho interessante esse dado, e eu cito nas minhas aulas de estimulação para depressão. Olha que interessante isso daqui. Esse é um dado, é uma evidência de classe 1, um estudo duplo cego randomizado, mostrando que no MADRS e no BDI, né, que é o Back Depression Inventory, houve uma diferença significativa dos doentes terem uma menor depressão, quadro depressivo associado à dor, com a estimulação ligada versus desligada. Ou seja, está se fazendo algo na circuitaria de emoção. Só a escolha do PDI para modular a dor que não foi, para avaliar o quadro que não foi tão adequado. Mas, de qualquer jeito, é um estudo extremamente elegante. Também não houve diferença no VAS, isso é importante dizer. Esse é um outro alvo que tem sido explorado para componentes afetivos da dor, também é um alvo da matriz de dor, que dá para ver a porção anterior de giro do símbolo, aqui em cima do corpo caloso, eletrodos são implantados. Esse é o grupo do tipo Aziz também, de Oxford. Ele, acho que foi a pessoa que mais implantou eletrodos no símbolo, certamente. Eu consigo pensar em um outro grupo que tenha implantado eletrodos no símbolo, mas, sem dúvida, o grupo do Alex Green e do tipo U implantaram uma quantidade bem razoável. Essa curva é interessante de observar. 12 pacientes iniciaram o estudo, um VAS de 8, depois de 6 meses, um doente foi perdido, mas o VAS caiu por 50%, essa redução foi estatisticamente significante, e à medida que o estudo progrediu, doentes foram perdidos, obviamente, mas a dor voltou. Então, assim, você tem uma modulação de componente emotivo da dor, afetivo da dor, mas a resposta parece não ser sustentável. Então, onde é que nós vamos parar com os
estudos. Como é que a gente faz para o campo ir adiante? Na minha opinião, uma estratégia ruim seria realizar outros estudos multicêntricos, como feito pela Medtronic. Por quê? Eles são necessários, extremamente necessários. Para uma terapia ser aprovada, precisa de estudo multicêntrico, sem dúvida vai precisar de estudo multicêntrico. Mas eu acho que não é a hora. Eles custam muito caro, é dispendioso, é trabalhoso, precisa de financiamento pesado, e nós não temos nenhum dado novo para sugerir que um estudo novo multicêntrico vai funcionar. Seria diferente se nós tivéssemos um preditor de resposta e falássemos, ora, agora nós vamos realizar esse estudo que foi feito, só que com essa cara nova, porque nós temos esse dado novo mostrando que vai haver uma reviravolta na maneira que a gente pensa o estudo. Aí sim, mas nós não temos nada que sugira que isso possa ser realizado. Na minha opinião, precisa se entender a dinâmica da estimulação, quando é que passa a estimulação a fazer um efeito, quando é que ela perde o efeito, existe tolerância, não existe, quais são os melhores candidatos cirúrgicos, principalmente agora em que nós temos ciência de que dor nociceptiva não é tratada com estimulação, quais são os melhores critérios, melhores indicações clínicas e quais são os fatores de predição de resposta. No nosso estudo, por exemplo, um fator foi o desenvolvimento do efeito de inserção. Então, uma ideia seria, implanta-se todo um grupo de pacientes, só segue o estudo quem tiver efeito de inserção. Diagnóstico. Eu acho, na minha opinião, o tipo às vezes não concorda, dor talâmica não é uma boa indicação. O tipo tem boas respostas com estimulação de PAG, PVG. Em Toronto, ninguém respondeu. Tem outros grupos na literatura que corroboram nosso estudo, mostrando que dor talâmica é dificílimo tratar com neuromodulação, principalmente estimulação cerebral profunda. Córtex motor também é difícil. Outros, neurologia pós-herpética também não é uma boa indicação. Síndrome de neuropatia periférica, isso é mais velho. Hoje em dia você trata isso com estimulação e outros hubs do sistema nervoso. Avulsão de plexo braquial parece que é uma indicação que também não é tão boa. As que eu gosto é dor de complexo regional, dor de amputação eu acho boa. Phantom limb, dor fantasma eu acho boa. Essas duas eu acho que são interessantes para a estimulação cerebral profunda. Alvo, qual é o melhor? É só o tálamo? É só o PAG-PVG? São os dois? A ideia de implantar os dois é a seguinte: com o tálamo você consegue a modulação sensorial e mais aquele efeito tem um efeito que os pacientes relatam às vezes, que parece efeito de ingestão de opioide, quando os pacientes relatam aquela sensação agradável de um calor interno, uma sensação confortável. Tem alguns pacientes que, com a administração de corrente no PVG, reportam essa sensação. Então, a sensação de parestesia agradável, mais esse calor, complementariam a terapia. Alguns outros centros sugerem que o PAG-PVG seria bom para a alodínia, componente mais alodínico dos quadros de dor neuropática. Então, esse é um estudo de eletrofisiologia do grupo do TIPU, de novo, dá para ver que ele é muito influente no campo, como pode ser visto na revisão do André e do Leonardo, que 14 estudos, ou 13 estudos daqueles 22 foram feitos pelo grupo dele. Nesse estudo, registrou-se potenciais, então, o paciente com 2 eletrodos, um no tálamo e um no PAG-PVG, e estimulou-se o PVG, induzindo um ritmo recrutante no tálamo. E aqui pode ser visto sem estimulação, 5 Hz, 10 Hz, 50 Hz, e aqui um ritmo recrutante novo. Então, esse padrão parecia predizer a resposta à estimulação do PVG. É o único grupo que reportou esse tipo de dado, não foi confirmado por outros grupos, mas, de qualquer forma, esse é um caminho, por exemplo, um preditor eletrofisiológico na resposta clínica. Outros preditores, tentou-se no passado o teste da morfina na naloxone, como eu falei, o PVG-PAG tem uma conexão importante com o sistema de opioides endógenos e acreditava-se, por exemplo, que a estimulação do PAG-PVG poderia aumentar tanto a liberação de opioides que poderia ser feita cirurgia sem anestesia, só com a estimulação do PAG-PVG. Se fez isso, na verdade, em roedores. Então, baseado nessa premissa, a administração de naloxone bloquearia esse sistema de opioides. Com a administração de naloxone, se houvesse um bloqueio da dor, uma recorrência da dor do doente,
depois da ingesta de morfina, esse paciente seria um bom candidato à estimulação do PAG-PVG. Esse teste foi proposto no final da década de 70, nos anos 80. Alguns grupos chegaram a corroborar esses resultados e mostraram que era um teste válido, mas no final vários outros grupos questionaram a validade e não se faz mais o teste do naloxone com a morfina. Na nossa série, tem duas coisas que eu gosto. Aquilo que eu falei do fator uau. Parece brincadeira, mas quando a gente faz, os residentes acharam engraçado. Tem paciente que tem uma resposta muito clara durante o teste de estimulação pós-operatório. Liga-se a estimulação, dá para ver isso com estimulação medular também. Liga a estimulação, o doente, nossa, isso aqui é a sensação, adorei, cobre minha área, a cobertura da área de dor tem que ser realizada, mas o doente gosta da parestesia, fala, olha, isso aqui é uma sensação agradável, não desliga nunca mais. E aí esse paciente é um paciente que pode ser, não precisa nem completar o teste de estimulação, pode se implantar o gerador, porque vai usar a longo prazo. Na nossa experiência em Toronto, 90% dos pacientes, daquela metade dos pacientes que teve efeito de inserção, colocou eletrodo, o paciente melhorou sem ligar o estimulador, 90% desses pacientes acabaram usando o sistema a longo prazo. Então, eu acho que efeito de inserção é um efeito muito importante nos pacientes. É difícil tomar isso como um critério de inclusão para estudos clínicos, mas, na minha opinião, isso é uma coisa interessante. Preditor de resposta. Eu vou usar um estudo que nós publicamos agora, faz alguns meses, na revista Brain, só com estimulação de córtex motor, não com DBS. Então, o paciente tem uma craniotomia, coloca esse eletrodo no córtex motor, motor sensorial, mas mais motor, acaba se realizando a estimulação. Isso é um tratamento para dor neuropática, as indicações são parecidas com o DBS. Eu não vou falar do estudo, eu só quero mostrar como pode-se usar estudos de neuromodulação para avaliação de fatores de predição de resposta. Tá? Olha aqui que interessante. É um estudo que foi feito duplo cego, randomizado, um crossover, metade dos pacientes recebendo estimulação ativa, a outra metade recebendo estimulação passiva, estimulação Shan. E o que nós fizemos no final foi fazer um outro single blind, que os doentes não sabiam que estavam recebendo estimulação, depois uma fase open label. Eu não vou entrar em detalhe no estudo, talvez o Eric, acho que vai dar aula na próxima aula do Eric de córtex motor, ele talvez fale desse estudo, já que ele é nós dois somos os primeiros autores. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui está o VAS, aqui seria a escala numérica, então nós mudamos a sigla, mas seria o VAS, no pré-operatório 8, na fase de MCS on e off 6 a 7, uma resposta que não existiu, porque a comparação entre on e off, e depois aqui na fase de single blind e a fase de open label, a fase aberta do estudo, uma melhora modesta, de uma maneira geral, quando todos os pacientes eram 18 doentes, quando todos os 18 pacientes eram incluídos na análise. Aqui o que nós vimos assim, então vamos separar quem respondeu e quem não respondeu à estimulação de córtex motor. Olha a diferença de padrão. Quem não respondeu, a linha de base foi igual, a estimulação off foi igual à estimulação on na fase duplo cega, foi igual à estimulação na fase com single blind e foi igual à estimulação aberta. Ou seja, o doente que não respondeu em nenhuma das fases do estudo. Agora, esses doentes que responderam, note que mesmo na fase off, ele tinha uma redução importante no quadro de VAS. E isso foi por um efeito de inserção, muito parecido com o efeito do DBS. E esses doentes, eles melhoraram e responderam em todas as fases do estudo. É aquilo que eu falo, quem responde, responde para valer. Quem não responde, não responde. Tem uns 30% a 40% de pacientes que respondem, mas a maioria não responde. Mas quem responde tem uma resposta muito adequada. Aqui, fatores de prognóstico relacionados à indicação. Nós chamamos de quadro de bom prognóstico, diagnóstico de bom prognóstico, aqueles pacientes que tinham o CRIBS, né, síndrome de dor regional complexa, membro fantasma, dor facial, por exemplo, e aqueles pacientes que tinham dor pós-AVC ou avulsão de plexo braquial, eram pacientes com uma resposta clínica pobre, que nós consideramos pobre. Quando nós subdividimos por critério clínico, aqueles pacientes com dor pós-AVC ou com avulsão de plexo braquial não apresentaram resposta adequada. Os outros pacientes com os critérios de diagnóstico
que nós sugerimos antes, dor de membro fantasma, dor de membro fantasma ou avulsão Cribbs ou dor facial, tiveram uma resposta positiva. Mesma coisa, efeito de inserção. Quem teve efeito de inserção, ele passa a ser claro aqui, o paciente com quase 50% de melhora, não importando se está no on e off, ele teve uma resposta muito importante durante o estudo inteiro. Quem não teve efeito de inserção não melhorou. Então, imagina agora você realizar um estudo onde só sejam incluídos pacientes com dor de complexo regional, dor facial, nesse caso do córtex motor, ou dor de membro fantasma, que respondam com efeito de inserção direta. A sua chance de ter um efeito positivo é muito alta. Então, você começa a utilizar fatores de predição para desenhar estudos novos que tenham um aumento de sucesso ou possibilidade de sucesso terapêutico. Uma palavra sobre cluster. Cluster headache é uma indicação interessante. Tem a estimulação hipotalâmica, se faz. Os alvos são 2 a 3 milímetros laterais à linha média, né? 3 milímetros posterior, 5 milímetros inferior ao ponto médio comissural. Os resultados são muito variáveis com cluster. Tem alguns grupos que mostram 50% de melhora na frequência e na intensidade das crises de cluster, até grupos que não mostram melhora absolutamente nenhuma. Esse é um estudo que nós fizemos, é um caso do Sérgio Dantas, nós fizemos juntos esse caso aqui, e o Eduardo Alho, que fez essa figura maravilhosa aqui da tractografia junto com o Atlas que ele tem, e mostrando que pode ter uma relação entre o efeito clínico e as fibras no tronco cerebral que você acaba modulando. São fibras que descem pelo tronco, são fibras que chegam e vão correr até o hipotálamo, e você pode ter uma ativação do sistema parasimpático com a modulação de um alvo próximo ao cluster. Então, é só para outra exemplificação de como o campo pode mover adiante, desenvolvimento de neuroimagem, técnicas que predigam a resposta. Pode ser que chegue-se à conclusão que você tem que modular um certo feixe de fibras para ter uma resposta adequada. Efeitos colaterais, não existe um estudo específico sobre efeito colateral em DBS para dor, são os efeitos comuns de DBS, isso é uma revisão que nós fizemos há muito tempo, mas tem quase 800 pacientes, mortalidade é muito pequena, hemorragia em quase 3% dos pacientes, hemorragia permanente é muito rara hoje em DBS, esses números melhoraram, né, pelos avanços da técnica, complicações relacionadas ao hardware, também melhorou isso, deve estar em 5% hoje. Você pode quebrar o sistema, pode infectar o sistema, a infecção pode ser tratada com antibiótico, requer remoção de parte do sistema. Por exemplo, infecções de sistema, normalmente elas ocorrem na parte do gerador de pulso. Tem alguns grupos hoje utilizando aquelas malhas de antibiótico que se usam para marcar passo, mostrando que há uma redução de quase 5, 10 vezes na infecção do gerador de pulso. Ainda não é aprovado, mas é uma coisa que está se desenvolvendo. Então, tecnologia sempre vai adiante. A ideia é que melhore se eficácia e reduza os efeitos colaterais. Tá? Alguns desenvolvimentos futuros, né, que podem resolver complicações e ajudar a eficácia. Como eu mostrei, novas técnicas de imagem, DTI, fibras, né? O DBS é uma cirurgia de fibras, é uma cirurgia que modula a fibra. É muito mais fácil modular a fibra do que modular a célula. Deve-se ter um workflow melhor para tentar reduzir o tempo de colocação dos eletrodos, isso pode controlar a infecção. O profile dos sistemas deve reduzir. Hoje em dia, ainda se tem aquele burr-hole cap da Navigus, o IGN, que ele tem um profile meio alto, né? Você acaba vendo depois no pós-operatório no doente, ele sai com aquele bumpzinho na cabeça, parece um galo, né, na cabeça, dá para ver. O mesmo sistema de silicone dos sistemas prévios, o sistema da Boston também tem aquele contorno mais alto. Tem se trabalhado no sentido de reduzir o contorno das coberturas, né, do orifício da trepanação. Isso é uma coisa que deve acontecer. Que nem eu falei, tem cages de antibiótico hoje para se envolver o gerador de pulso, isso parece que funciona. Eletrodos direcionais, nós não sabemos o impacto disso em dor, mas é uma coisa que
deve ser testada, são alvos que você pode utilizar e controlar efeitos colaterais, e paradigma de closed loop. Isso tem sido usado em estimulação medular, não se testou ainda em DBS para dor, mas é uma questão de tempo, né? Principalmente com os novos sistemas da Percept, eu acho que alguém deve fazer em breve. Conclusões do estudo que eu mostrei, do nosso estudo: efeito de inserção ocorreu para aproximadamente 45% dos pacientes. Eu acho que isso prediz resposta, mas isso é a minha opinião. Só um quarto dos pacientes que foi implantado acabou usando o DBS a longo prazo, mas quem usa o DBS acaba tendo um benefício real e parece que é um benefício alto. As conclusões, em geral, no meu ponto de vista, é que a maioria dos pacientes acaba não usando a terapia a longo prazo, mas quem responde, responde bem. O que eu acho que o campo precisa hoje é de preditores de resposta. Nós precisamos maximizar a terapia, não só para dor, para... Nós demos muita sorte com doenças do movimento, funciona muito bem, mas para dor, psiquiatria e outras indicações, preditor de resposta, eu acho que é crucial, é muito importante. Com isso, eu só tenho a agradecer mais uma vez ao convite, Daniel, Murilo, toda a academia. Então, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida. Excelente, Clément. Muito bom. Parabéns. Eu vou pedir para os participantes, caso tenha algum comentário ou dúvida, colocar ali no chat, como é de costume. Eu vou fazer 2 perguntas rápidas e passar para o Daniel e para o Oswaldo. Em relação à estimulação externa, na tua experiência, isso traz mais infecção do que não utilizar a estimulação externa? É claro que existe um enfoque financeiro do gerador, mas também ter infecção é algo que tem um impacto financeiro também. O que você diria a respeito? Eu não me lembro de ter visto mais infecção nesses pacientes do que em pacientes em geral que tinham eletrodo. Na teoria, você tem toda a razão, Murilo. Com certeza, um sistema explantado tem uma chance de infecção, né? Mas o explant, você tem aquele cabo, né, de externalização, não é um eletrodo mesmo, né? Ele liga, você acaba cortando depois. Tem alguns grupos na Europa que deixavam doentes 15 dias implantados. Na minha opinião, ter um pouco mais de experiência consegue-se saber quem vai responder mais rapidamente. Como eu falei, quando o doente gosta da estimulação, você consegue ver no centro cirúrgico. A hora que se liga o macroestimulador, doutor, isso aqui é excelente. Isso aqui não precisa nem do teste, já pode implantar o gerador direto. Mas com poucos dias, eu não acho que seja um problema grande. Bom, a segunda pergunta você praticamente já respondeu, seria em relação à confirmação fisiológica ou não. Bom, Toronto, historicamente, aposta bastante em estudos fisiológicos, etc. Mas existem diversos trabalhos mais recentes propondo fazer o DBS baseado em imagem, quer dizer, não fazer determinar o alvo anatomicamente, implantar os eletrodos e fazer com anestesia geral, quer dizer, você teoricamente encurta a cirurgia e tem menos desconforto para o paciente, e você faz a confirmação por imagem. Segundo esses trabalhos que têm saído cada vez mais, eles colocam que, não especificamente para dor, mas eles colocam que seria mais rápido, mais preciso, quer dizer, teria vantagens. O maior receio, apesar de ser uma complicação muito baixa, é a hemorragia intracraniana. E a confirmação fisiológica, principalmente com microrregistro, tem esse problema. Seria essa a questão, se você quer comentar. É minha opinião isso, não é assim, minha opinião. Neurocirurgia funcional, a função é o que importa. Se o doente melhorar num grau adequado,
tanto faz como se faz a cirurgia. Se na sua mão ele sai bem com microregistro, ou se na sua mão ele sai bem com anestesia geral, não vejo problema nenhum. Desde que o doente saia bem no pós-operatório, eu acho que é factível. Eu conheço alguns autores alguns colegas que implantam com anestesia geral e eles parecem ter um bom resultado. Eu acho que o microregistro faz muita diferença em alguns casos complicados. Quando se tem dúvida do alvo, está meio perdido, aí sim, realmente, ele faz uma boa diferença. Mas, em muitos casos, eu não vejo assim, uau. Tem muitos grupos que não implantam com microregistro, né? Muitos grupos. Então, eu não vejo um grande problema com isso. Quanto à hemorragia, na teoria, cada implante ou cada agulha colocada no cérebro aumenta o risco de hemorragia. Isso parece lógico, e eu acho que é real. O problema de se estudar isso é que são efeitos tão raros. Por exemplo, você vai fazer 100 casos, vai ter 1% de hemorragia, 2%. Então, 2 grupos, um com microregistro, outro sem microregistro. 200 pacientes, é muito. Você vai se ter 2 pacientes que sangraram num estudo e um no outro. É 2 vezes mais, 50%, 100 vezes mais, 100% de aumento da incidência do efeito. Mas nunca vai se provar a estatística. Existem estudos assim que pegaram um número muito grande de eletrodos, acho que foi da Medtronic, e ali eles encontraram um índice de hemorragia bem mais alto, mas então, claro, esse mais alto continua sendo bem baixo, né? É esse ponto que eu ia chegar, porque no estudo menor nunca vai se mostrar a diferença, mas na teoria, cada eletrodo, cada trajetória que se faça no cérebro, você tem um risco de hemorragia. Então, assim, com certeza, na minha opinião, não é certeza isso, mas assim, eu penso que o microregistro deva aumentar um pouco o risco de hemorragia. Dito isso, é um risco tão baixo e quem está acostumado a fazer microregistro tem um ganho relativo na cirurgia e gosta da técnica, eu não vejo problema nenhum em se fazer. Eu acho que é um grande auxílio para quem gosta de usar microregistro, é um grande auxílio na técnica. Mas, do ponto de vista de função, se você consegue um bom resultado com anestesia geral, por favor, se consegue um bom resultado sem microregistro, ótimo. Se a sua preferência é microregistro, desde que o resultado clínico seja satisfatório, é isso que importa para o doente. Para o doente, ele certamente prefere anestesia geral. Isso eu já conversei com muito cirurgião, é óbvio, né? Você vai lá, dorme, acorda, está com o eletrodo do sistema implantado. Versus colocar, né, o halo com sedação, pode até fazer com um pouco de anestesia, mas o doente está acordado, né? Tem uma série de desvantagens também, mas enfim, o doente prefere certamente estar dormindo. Isso não é segredo. Maravilha. Eu vou passar para o Daniel e depois para o Oswaldo para seguir em frente. Leman, parabéns. Minhas primeiras palavras são para te agradecer e te parabenizar. Brilhante, excelente. E acho que foi muito importante, e até talvez eu queria pegar o gancho para a primeira pergunta, vou ter uma outra depois, que é interessante que é muito frequente quando alguém vai falar sobre determinado assunto de tentar alimentar a sua técnica, né? Assim, mostrar, isso aqui tudo é ótimo, esse é perfeito, usem isso, né? E eu não sei se depois dessa aula, assim, eu diria, use com mais cautela ainda DBS em dor. Então, a minha primeira pergunta é essa. Você estaria errado de imaginar que você indicaria DBS para dor assim como um último recurso? E se sim usar, você faria trial externo ou não faria trial? Depende para que indicação. Para síndrome do complexo regional, não seria o meu último recurso. Eu acho que funciona bem. Por outro lado, assim, dito isso, estimulação de córtex motor também funciona bem e tem alguns casos em que estimulação medular funciona bem para isso. Dor de membro fantasma, eu acho que não seria meu último recurso. Agora, dor talâmica, para mim, é quase o último recurso. E eu vou dizer mais, estimulação cortical, para mim, também não funciona bem para essa indicação. Então, depende da indicação clínica. Eu gosto do trial, porque
assim, não dá para descartar 100% de certeza quem não vai usar o sistema. Porque, como eu falei, tem doente que, quando você coloca, já tentou tudo na clínica, agora vai fazer uma cirurgia, o doente coloca toda a fé do mundo nesse procedimento. Então, assim, você tem que controlar um pouco a expectativa, falar, olha, veja bem, não é o fim do mundo, você vai tentar isso aqui, ainda temos outras técnicas, a expectativa tem que acalmar, não, porque senão é muito ruim para o doente. Se eu não melhorar com essa cirurgia, eu não vou melhorar mais nada, essa é a última estratégia possível para tratar minha dor. Então, o doente acaba mentindo. Ele acaba falando, não sei nem se é consciente ou inconscientemente, mas está na cara que não melhorou muito. Quanto é que você melhorou? Não sei, melhorou um pouco, está um pouco melhor. Está na cara que não está satisfatório o tratamento. E o doente fala isso para poder ganhar o gerador de pulso, marca-passo, e aí receber o implante definitivo. Mas esse doente, na minha experiência, não vai usar a longo prazo a estimulação. Então, eu acho que é importante. Se o doente falar, olha, isso aqui, adorei isso aqui, esse paciente você pode falar, a sua chance de utilizar a longo prazo é alta. O outro doente, você tem mais parcimônia. Na verdade, eu uso ao contrário. Se o doente responder bem, você tem uma confiança maior que ele vai utilizar o sistema. Por exemplo, vou dar uma situação hipotética. O doente tem uma infecção e precisa retirar o sistema. Se é um paciente que falou, adorei a qualidade, isso está melhorando muito, o meu limiar para reimplantar é muito baixo. Mas se é um doente daqueles, melhorou um pouco, olha, você tem certeza, quer reimplantar mesmo? Entende? Acho que nesse sentido você diferencia os doentes. Eu acho importante. Geralmente, nesse caso, até o próprio paciente às vezes diz que não quer reimplantar novamente, né? Uma pergunta rápida, até porque eu sei que o Oswaldo vai querer fazer pergunta e depois tem as perguntas da plateia. Você falou rapidamente sobre questão de complicação e até você falou mais até de complicações relacionadas à STN de Parkinson e situações dessa natureza. A minha pergunta, talvez ela vá para a revisão que você fez lá do Tasker, né, e assim por diante, em especial do PVG, né, porque eu entendo que se você coloca um eletrodo muito próximo ali do terceiro ventrículo, talvez no PAG até não seja tanto, porque ali é periaqueduto e tudo mais e tal, mas que acho que a chance de ter um sangramento assim na região periventricular é muito alta. Eu queria saber se você encontrou isso ou não exatamente. Na literatura, eu não tenho certeza. Na nossa série de casos, eu nunca vi um sangramento. Nos pacientes com dor, eles não tiveram. Teve paciente com infecção, sangramento eu não vi. Mas, assim, é questão de número, né, Daniel? Faz mais, vai ter. Isso aí é tranquilo. Não tem erro isso. Complicação, se você fizer, você vai ter. Se aumenta o volume, tem complicação. Não vi mais sangramento no PVG, no PAG, do que no tálamo. Não vimos mais, não. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Vou passar para o Oswaldo. Eu agradeço. Obrigado pela aula. Aquele slide, aquela publicação. Seu microfone está muito baixo, Oswaldo, não dá para ouvir direito. Só um minuto, só um segundo. Melhorou? Agora melhorou. Naquele slide daquela publicação da Karen Davis na Nature, sobre os campos receptivos e campos de projeção, achei curioso, porque assim, o homúnculo talâmico ele é um ser humano em posição quadrúpede. E você tinha a mão lá em cima e lá para baixo você tinha ombro e pescoço. Eu não entendi aquela distribuição. Como é que você explica aquilo? Aquilo eu coloco aquele slide mais para uma demonstração de como é a técnica. Aqueles pacientes, eles tinham vários pacientes que têm, por exemplo, amputação, eles têm uma distorção do campo. E quando você desce para baixo do tálamo sensorial, você vai aumentando o campo receptivo, porque você vai pegando mais fibra lemniscal. Então, você tende a aumentar. Mas você tem razão num ponto que
Assim, a somatotopia, ela é fracionada em muitos núcleos do cérebro. Ela não é tão, ela é clara regionalmente. Celularmente, às vezes ela é mais complexa. Você pode ter uma célula da mão na área do pé. Ela não é assim 100% definitivo. Ela é meio fracionada. Ela tem um sentido. Isso é válido para o tálamo subtalâmico, cerebelo, por exemplo, tem uma somatotopia fracionada muito forte. Mas aqueles doentes eles tinham reorganização também por conta da condição clínica. Aquele era um estudo com paciente amputado. Bom, uma redistribuição. Isso me leva à segunda pergunta. Em relação a esse gosto que você tem do DBS pelo paciente amputado. Com essa bagunça somatotópica que está no tálamo, né, com essa redistribuição, eu esperaria que os resultados fossem inadequados e não melhores que nos outros casos. Eu também, mas não é assim. Eu concordo com você. É bagunçado, é difícil às vezes achar limiar, mas os doentes vão bem com essa técnica, eu não sei. Os pacientes que eu vi, tanto isso quanto o córtex motor, quando a gente fez o trial no HC, eu também não esperava que os doentes fossem melhorar. Mas ele melhora, eu não sei exatamente por quê. Eu estava pensando nisso hoje, quando eu estava preparando essa aula. O que tem de comum, por exemplo, na avulsão de... Por que um amputado melhora e um paciente com avulsão de plexo não melhora? Eu não consigo pensar, eu teria que pensar mais, assim, mas a hora que eu estava reolhando os dados, eu falei, mas qual é a lógica fisiopatológica disso? Ou por que o que tem em comum entre esse paciente que tem pós-AVC e uma avulsão de plexo? Porque eles não respondem. Os mesmos tratamentos neuromodulatórios que você faz aqui e ali, tem uma pobre resposta nas duas indicações. Pode ser que não tenha nenhuma relação, mas eu fiquei até pensando, eu falei, poxa, você pode ter um amputado e o paciente com avulsão de plexo tem um certo grau de aferentação, não consigo entender. Mas é fato, assim, foi fato para mim, Oswaldo, os doentes com amputação melhoraram. Dor fantasma, né? Dor de coto é pior, mas dor fantasma melhorou. Tá. Em relação ao alvo do símbolo anterior, porque o alvo clássico se coloca lá, né, cerca de 20 milímetros para trás do corno frontal. E tem um trabalho da Karen Davis, acho que é do final dos anos 90, se não me engano, em que eles mostraram, dos próprios que estavam nesse trabalho também, o Tasker, a presença de células nociceptivas no símbolo anterior, mas na parte bem posterior da área 24. Né? Eu fico imaginando se não seria um alvo mais apropriado usar essa região do que o alvo clássico para depressão quando a gente usa o símbolo anterior. Possível. Tudo é possível. Se explorou muito, muito pouco essa área. Tem um case report que eu me lembro, acho que era da Vanderbilt, e tem essa série de estudos do tipo. Ninguém mais fez esse estudo com símbolo. É possível se mapear ou remapear, ou usar. Você tem aquela sua série de estudos de neuroimagem para cirurgia psiquiátrica, tentando guiar alvo. Para a dor poderia ser feita a mesma coisa, né? Assim, desenvolvimento de padrões álgicos e você avaliar com ressonância funcional, com PET ou SPECT, que regiões do símbolo elas aparecem, aí você tentar modular essas áreas. O campo é aberto. Assim, realmente se parou de fazer ciência com neuromodulação em dor. De verdade, assim, se você for pegar os últimos anos, não tem fora o grupo do TIPU, não tem muita gente investindo nessa área. Mas, assim, é muito rico esse campo de investigação. É possível, o que você falou agora tem um nexo grande. É possível que lá seja um algo melhor. Tá. Só para concluir, bom, eu sou da escola do Tasker, né? E o jeito do Tasker ver a coisa era bem diferente. A gente não vê os trabalhos publicados, fala da dor como um todo e não fala dos 3 diferentes componentes da dor neuropática. Não fala da dor constante, o que melhorou dela, da dor intermitente que melhorou, da dor evocada, o que melhorou. Né? Eu acho que isso é extremamente relevante. Por exemplo, sob o ponto de vista fisiopatológico, a gente teria que esperar que o componente intermitente e o evocado, que transitam pelo trato neoespinotalâmico, que melhorem com PVG-PAG e que não melhorem com a estimulação talâmica sensorial. Ao passo que o componente constante tem
claramente que tem uma resposta melhor com a estimulação talâmica sensorial, né? Muita coisa que eu acho que não dá certo é porque o circuito de ação, de atuação da estimulação cerebral profunda, talâmica, ele está interrompido em lugares em que você impede o processamento do impulso elétrico, certo? E aí você não consegue ter um resultado adequado, né? Se a gente não conhece bem essa circuitaria de como funciona a estimulação cerebral profunda no tálamo, a gente não tem como predizer quais os pacientes vão ter uma resposta pior, provavelmente. A outra coisa é, por exemplo, a dor é predominantemente transmitida predominantemente de forma cruzada, mas tem um componente ipsilateral. Então, e a estimulação bilateral para esses pacientes? Será que isso não melhoraria os resultados que nós temos hoje? Tudo é possível. Todas as são todas boas e válidas. Assim, não se chega a esse grau. Certamente não tem estudo com esse grau de finesse descritiva de subcomponentes de dor. Ou, pior ainda, tem coisas mais viáveis, ou aumentar o número de escalas que se aplica, usar QST, usar qualquer teste, laser, evocação de qualquer teste, o que você quiser. Não se tem, não se tem. Assim, secar componente de dor seria uma ideia ótima, porque às vezes você melhora a componente A e não melhora a componente B. Isso sem falar de qualidade de vida, porque é um fenômeno... Eu vi isso algumas vezes, assim, você pergunta para o doente, todo mundo se baseia no VAS, né, ou na escala numérica. Tá melhor, tá melhor, Não, nunca, é sempre não. Quanto é essa dor no pré-operatório? 8, 9. Quanto é agora no pós-operatório? 6. Tá melhor? Um pouco. Aí você vai lá, melhorei muito. Qual é a sua dor? 6. Sempre é 6. Eu não sei o que tem o número 6. Mas assim, aí você faz qualidade de vida, daí está muito melhor. Está fazendo coisas que não fazia no pré-operatório. Aí você fala, poxa, mas na escala não está melhorando o seu quadro aqui. Vamos explantar o eletrodo do sistema, porque isso aqui não está funcionando. Não, doutor, pelo amor de Deus, não mexe. Assim, a qualidade de vida é dissociada do quadro álgico. Então, é isso que eu te falei, Oswaldo, a quantidade de estudos fisiológicos, de componentes, de secção de fenômenos clínicos, de neuroimagem, o que dá para se fazer com neuromodulação e dor é incrível. É que, assim, o campo está difícil. Está difícil arrumar verba para isso. Mas, assim, a quantidade de questões, de perguntas que podem ser resolvidas e respondidas é enorme. Enorme. Eu sei que eu já passei meu tempo, eu queria fazer só mais um comentário. Uma coisa que eu acho que é um preditor negativo grande, por exemplo, e pouca gente comenta, mas que no trabalho que eu fiz com o Tasker, a gente notou, era que os pacientes que tinham alodínia não toleravam adequadamente a estimulação elétrica talâmica. Esse é um fator preditivo, viu, Clemã, que é muito interessante. Então, é o que eu falei. Esses doentes com pós-AVC, muitos deles, aí o complemento que você falou, vários com alodínia, você liga o eletrodo, ele não gosta da qualidade. Ele fala, isso está me doendo, está gerando... Eu estou tendo um quadro álgico e para com essa estimulação porque está me machucando. Esse doente, esse é um que pode tirar o eletrodo imediatamente, não precisa nem implantar, porque ele não vai funcionar. Concordo 100% com você, Oswaldo, 100%. É preditor negativo, sim, na minha opinião. E é por isso que começou a se implantar o PAG em conjunto com o VC em quadro de dor talâmica para tentar aliviar a alodínia. Mas eu tenho essa mesma impressão que você. Obrigado. Estamos sem seu áudio, Murilo. Tem uma pergunta aqui, Daniel, do Anselmo. Isso mesmo. Sobre TMS, preditor de DBS. Não tem nada muito sistemático em termos de predição com TMS. Para DBS, certamente não. Estimulação de córtex motor. Nesse estudo que eu mostrei da Brain, que a gente acabou de fazer, nós fizemos estimulação de córtex motor, nós fizemos TMS para predizer estimulação de córtex motor. Então, a ideia era a seguinte, o doente vinha, era incluído no estudo, tinha uma fase de TMS, mas
um caveat do estudo é que, assim, por questões N, nós utilizamos o TMS um dia só. Então, ou ele estava ligado numa semana e na outra semana estava desligado, ou vice-versa. Então, ele tinha uma sessão de TMS ligada e outra sessão de TMS ligado. Mesmo nos pacientes que melhoraram muito com a estimulação de córtex motor, não houve predição nenhuma do TMS. O TMS não fez diferença para ninguém, na verdade. Ninguém melhorou com o TMS ativo. Então, obviamente, não foi preditor da resposta. Então, assim, na nossa mão não foi preditor. Tem alguns grupos que mostram que TMS prediz efeito de estimulação cortical. Não foi isso que nós vimos nesse estudo que nós fizemos. Mesmo porque o TMS não melhorou dor em ninguém. Estimulação. Maravilha. A gente tem ainda uma última pergunta ali, do Pablo Valença. Qual o papel da estimulação combinada, ACC mais PAG, PVG? É um bom tópico para o Pablo estudar. Não tem dado, Pablo, ainda. Assim, mas a ideia é boa. Por exemplo, você teria um componente mais emocional da dor junto com um componente, na teoria do PAG, estimularia um sistema de neurotransmissão opioidérgica. Então, você teria uma combinação dos dois sistemas. A ideia é ótima. Não tem dado forte a respeito disso. É como eu falei para o Oswaldo, o campo está aberto para estudo, aberto. O difícil hoje é arrumar dinheiro para fazer pesquisa. Ninguém quer investir nisso, acham que já morreu, que não funciona mesmo, e aí vai por diante a coisa. A coisa vai por diante. Mas, assim... certo, eles pensam que ganham mais em outras áreas, né? A minha impressão, em geral, é que, vendo DBS para epilepsia, psiquiatria, dor, nós demos muita sorte com doenças do movimento. Sabe, assim, foi um fenômeno muito forte da estimulação num sistema motor, onde você consegue ver o efeito do seu tratamento de forma objetiva na sua cara. Não é dor que você depende do doente, tem uma sensação subjetiva, ou depressão, o paciente precisa te falar o que está sentindo, ou epilepsia, que são eventos mais raros, vai dar mais trabalho. E eu não acredito que a estimulação cerebral vai ser aquela bala de prata para nenhuma dessas condições, só isso vai funcionar. Não, tem que ser isso combinado com outras terapias, potencializando outros tratamentos, sabe assim, quem disse que, por exemplo, a estimulação cerebral não pode melhorar os doentes até um ponto onde a fisiatria possa voltar a ser efetiva ou possa ser... Porque alguns desses doentes, eles não toleram fisioterapia, simplesmente pela quantidade de dor que eles têm no membro afetado. E quem disse que a estimulação não pode reduzir a dor a um ponto em que a fisioterapia possa, na prática, voltar a ser realizada e aí retome a efetividade dela e o quadro conjunto possa melhorar o paciente de maneira global. Isso é uma coisa vista com várias técnicas. Então, eu não acho que seja que nem a gente fala aqui, a bala mágica, né? Magic bullet, que vai resolver todos os problemas. Infelizmente, quando você fala em estudo para a indústria, eles acham que vai ser a única coisa efetiva e tem que ser a coisa que vai funcionar e vai acabar com todos os problemas do campo. Isso é muito raro acontecer. Maravilha. Estamos com o nosso tempo aqui em cima. Queria agradecer muito ao Cleman. Excelente aula. Os participantes, com certeza, aproveitaram muito. Vamos ver se, numa outra ocasião, a gente tem novamente o Cleman conosco. Muito obrigado. E lembrar para os participantes que na semana que vem o Dr. Eric Fonoff, que vai nos falar sobre estimulação do córtex motor para o tratamento da dor crônica. Maravilha. Fala para ele que eu mostrei os slides. Falar que você adiantou a coisa. Tá ótimo. Bom, então. Boa noite para... Um abraço. Cleman, abraço, Daniel, Oswaldo, abraço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Oswaldo, Joel, Cleman, 10. Abraço. Tchau, tchau.